Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja no coração de cada um de vocês, amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Bendito seja Deus, é isso aí. Bom, eu não precisava, mas eu faço questão de reforçar que hoje nós estamos em casa e em família, amém, irmãos? Está tudo resolvido, está tudo certo. E o que não tiver, a gente reclama com Deus depois, amém? Amém ou não? Glória a Deus. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, quem vem pela primeira vez ou quem vem há pouco tempo. Eu me chamo Anderson, os irmãos me chamam de Dersão. Eu sou casado com a Fabiane, 17 anos de casados, 24 anos juntos para a graça de Deus, entre namoro e casamento. 3 lindos filhos que parecem com a Fabiane, graças a Deus. Até o momento, Ana Beatriz 15, Benjamin faz 10 agora em agosto e a Mariana fez 1 ano agora em maio. Bom, qualquer coisa a meu respeito é dispensável além disso, amém, irmãos? Amém ou não? Preciso dizer algo no meu coração para você essa noite. Não sei se isso de repente fará sentido, mas é o que eu entendo como direção de Deus, ao menos para mim essa noite. Nós não sabemos exatamente como as coisas de Deus acontecem, nem quais são os planos dele. Eu não sei como essa noite foi planejada, eu não sei como essa noite foi organizada. Não sei se era para ser eu a estar aqui ou se era para ser outra pessoa. Você talvez não sabe se você deveria ter vindo para cá ou ter ido para outro lugar. Não me importa o rumo que as coisas tomariam, o que importa é que nós chegamos até aqui. O que importa é que nós estamos aqui. O que importa é que de alguma maneira Deus nos atraiu para esse lugar. E o fato dele ter... O fato parece ser bateria, mas tudo bem. O fato dele ter nos atraído até esse lugar é razão de um propósito. Talvez você já tenha me escutado falar isso em alguma das vezes em que eu estive aqui ou em alguma das nossas partilhas, mas eu costumo sempre dizer que a razão pela qual nós vamos ao encontro de Deus, querendo ou não, planejando ou não, é sempre resultado de um propósito. Deus sempre estabeleceu um propósito antes de nos atrair para a presença dele. Deus jamais tiraria você da sua casa essa noite. Deus jamais te traria para esse grupo. Deus jamais faria com que você se deslocasse, alguns de perto, outros de longe, e se sentasse aqui nessa igreja para ouvir falar do nome dele, sem que ele antes tivesse estabelecido um propósito para isso. Deus certamente quis que essa noite acontecesse. Nós não acreditamos em predestinação, é bem verdade, mas de alguma maneira Deus quis que algo extraordinário acontecesse na sua vida e ele planejou esse algo extraordinário. Existe no céu, desenhado por Deus, algo extraordinário para acontecer na minha e na sua vida essa noite. O grande problema no meio de tudo isso é que o extraordinário de Deus só acontece se a gente der liberdade para que ele entre na nossa vida e faça o que é necessário. O grande problema para nós é que o extraordinário de Deus só acontece se eu compreender que existe algo fora do lugar na minha vida e que só Deus tem poder de ordenar essas coisas e dar a ele a liberdade que ele precisa para corrigir, para ordenar e para fazer novas todas as coisas na minha vida. Então, se existe algo que precisa, desde o começo dessa nossa partilha, ficar claro para mim e para você, é que se nós estamos aqui é porque existe algo fora do lugar na nossa história. Se nós estamos aqui é porque existe algo que fugiu do nosso controle, que nós não sabemos como resolver e que de alguma maneira a gente precisou sair de casa e vir até aqui para dar a Deus a liberdade de que ele resolvesse por nós. Consegue entender isso? Sim ou não? Sabe que é lógico isso, mas às vezes a gente briga contra essa verdade. E é preciso que a gente entenda essa noite que se não tivesse nada fora do lugar na nossa vida, se todas as coisas estivessem resolvidas, e se a gente estivesse conseguindo resolver tudo aquilo que a gente precisa resolver, eu tenho certeza absoluta que a gente estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. Amém ou não, irmãos? Porque aquela história de que a gente vem por gratidão a Deus, de que a gente ama Ele, isso é verdade, aleluia. Mas para a gente chegar até a consciência de que a gente vai à presença de Deus só por amor e só por gratidão àquilo que Ele fez, a gente precisa, meu irmão e minha irmã, moer muita cana nessa estrada. A gente precisa bater muita cabeça. E eu compreendo que pelo menos eu, nesses 20 e tantos anos, ainda preciso todos os dias me recordar do primeiro dia em que eu tive um encontro pessoal com Jesus e entender que todos os dias eu vou ao encontro dele, porque ele precisa corrigir algo na minha história. Porque eu ainda, depois de todos esses anos, sou capaz de dizer para você que existem momentos em que eu deveria ir ao Senhor só por gratidão, mas por vezes eu vou até o Senhor porque eu preciso que Ele faça algo na minha vida.
E talvez só o fato de que a gente se aproximou de Deus, ou foi ao encontro dele, porque a gente precisa que ele faça algo em cada um de nós, é motivo para Deus corrigir algo na nossa vida. Talvez o que ele precisa corrigir é isso. É você compreender que ele não é um resolvedor de problemas, como eu costumo dizer. É você compreender que ele não é só um mantenedor para cada um de nós. A gente precisa de uma vez por todas entender que ele é nosso Pai, nós somos os seus filhos e ele nos fez a sua imagem e semelhança. E é falando a respeito de imagem e semelhança, é falando a respeito de como Deus nos fez, que a gente quer partilhar essa noite. Vocês estão começando algo novo aí no Netflix, Parada Inglesa, vocês estão começando uma série nova aí, e aprove ao Senhor de que de alguma maneira eu fosse os caras arrumam para minha cabeça só, eu dou risada, mas quis o Senhor que eu estivesse aqui no primeiro episódio dessa nova série, como já estive no primeiro de outras tantas. Não sei se isso é bom ou se é ruim, talvez seja um problema para quem me escuta, mas talvez seja bom para mim, porque aí eu fico atento ao que está acontecendo e vou acompanhando junto com vocês de alguma maneira. Mas esse primeiro encontro precisa despertar em nós a consciência de quem nós somos. A primeira noite, o primeiro episódio dessa nova série que vocês estão começando precisa despertar em cada um de vocês a consciência de quem vocês são, a consciência de quem sou eu diante de Deus, a consciência do porquê Ele me criou, a consciência do porquê eu estou vivo e do porquê eu estou aqui essa noite. Veja que o Daniel, quando me chama para vir aqui, ele me fala a respeito da nova série, ele fala a respeito desse primeiro episódio, desse primeiro capítulo da série. Ele me dá um tema específico que fala a respeito do esquecimento de Deus e a raiz da crise do eu. E ele fala sobre a temática que é o eu desconectado da verdade. E quando o Daniel compartilha o tema comigo, algo me deixa desconfortável, algo me deixa de alguma maneira reticente em relação a essa partilha dessa noite, porque muito do que ele me propôs como reflexão e muito do que eu vim rezando, do que eu vim pensando, está tudo em torno do eu. E talvez esse seja um dos principais vilões que a gente tem que enfrentar no tempo de hoje. O eu mesmo. O compreender que o mundo não gira em torno de cada um de nós, que nós não somos primeiros sem segundos, que nós somos uma criatura formada pelas mãos de Deus para um propósito, e enquanto nós não compreendermos de que nem todas as nossas vontades, nem todos os nossos anseios, nem todas as nossas respostas serão atendidos e respondidos, a gente não vai conseguir compreender qual que é o plano de Deus e a vontade dele para cada um de nós. Então essa noite a gente vai compreender onde tudo começou a dar errado. A gente vai olhar para Paulo falando com os romanos, vai olhar para Paulo nos ensinando um pouco a respeito da vontade de Deus, e a gente vai conseguir entender onde tudo começou a dar errado. É bem verdade que para uns deu mais errado do que para outros, aleluia ou não, irmãos? Para alguns de vocês que estão sentados aqui deu muito mais ruim do que para mim, e para mim talvez tenha dado muito mais ruim do que para alguns de vocês que estejam sentados. Mas Paulo vai nos falar onde tudo começou a dar errado, e a gente vai fazer uma leitura da nossa vida essa noite. Amém, irmãos? Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, no capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 16. Daniel me propôs os versículos entre 21 e 25. Eu vou ler até o 25, mas quero começar a partir do versículo 16, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo a partir do 16. Você tá grande, hein, rapaz? Você só cresce, hein? Romanos capítulo 1, versículo 16. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Tem um não achei ali, ajuda meu irmãozão ali também. Aí, ó. Romanos capítulo 1, verso 16. O texto vai dizer o seguinte, irmãos, acompanha comigo. Programa da carta. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois é ele uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. Ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e se conduz pela fé, como está escrito:
o justo viverá pela fé. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Versículo 19. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhes revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência, por suas obras, de modo que não se podem excusar, porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se obscureceu o seu coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície do modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Versículo 26, eu faço questão de ler mais um que vai dizer assim: por isso Deus o entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que nós temos um texto, diga-se de passagem, complexo, mas ao mesmo tempo esclarecedor. Antes de nós entendermos um pouco a respeito de identidade e o que Paulo quer falar para nós a respeito de quem nós somos, nós precisamos, antes de tudo, entender qual é o centro da intenção de Paulo em relação à carta que ele escreve para os romanos. A gente precisa entender qual que é a mensagem de Paulo para Romanos. Por isso que eu fiz questão de ler o versículo a partir do 16, porque os primeiros versículos ali do 16 em diante vão falar a respeito daquilo que Paulo quer comunicar, de como que ele está estruturando a carta. Veja que Paulo, quando escreve aos romanos, ele ainda não tinha ido nenhuma vez até Roma, ele não tinha ido nenhuma vez até o povo falar de Deus. Só que Paulo recebia cotidianamente notícias da maneira como o povo estava vivendo. Roma estava sendo tomada literalmente por uma bagunça espiritual muito grande. E aqui isso talvez de alguma maneira vai fazer sentido quando a gente falar de identidade sobre nós mesmos. Veja que Roma ela é dividida em dois momentos. Diante de um reinado, propriamente de Cláudio, vai dizer os estudos que Roma ela expulsa todos os judeus de lá, a ponto de que só os gentios tenham espaço naquele território. Cláudio morre, Nero vem em seguida, abre as portas da cidade para que os judeus comecem a voltar. Só que quando os judeus começam a voltar para Roma, acontece algo inevitável, que é uma mistura de crenças. Veja que os gentios que estão em Roma, eles pensam de uma forma, eles cultuam de uma forma, eles fazem práticas espirituais de uma maneira, e quando os judeus começam a voltar para Roma, os judeus propriamente começam a trazer consigo as suas leis novamente, as suas práticas e os seus costumes. Isso vira um sincretismo, vira uma bagunça muito grande que começa a confundir a cabeça de todo o povo. Já não se sabe mais se precisa ser ortodoxo, já não se sabe mais se a necessidade é ser flexível à lei e abrir algumas exceções, já não se sabe mais a quem recorrer e em quem acreditar. Faço uma pausa aqui dizendo que nós não estamos em Roma, mas a sociedade em que a gente vive em primeira mão traz para nós todos os dias uma grande mistura, sobretudo em relação ao contexto espiritual. Todos nós, todos os dias, ouvimos falar a respeito de Deus e cada um fala a respeito de Deus a partir da sua própria experiência. E fala a respeito de Deus a partir da sua própria experiência como se isso fosse uma verdade absoluta.
como se aquilo que eu sei de Deus, ou como se aquilo que eu li a respeito de Deus, ou como se aquilo que eu entendi a respeito de Deus fosse a única verdade, imutável, e ninguém mais tem razão em relação a quem Ele é. E isso é um grande problema, porque a nossa experiência particular com Deus, ela é muito valiosa, só que antes de nós sermos, Deus já era. Antes de nós entendermos algo, Deus já tinha o poder absoluto sobre todas as coisas, porque sempre o teve. Então veja, aquilo que nós sabemos de Deus é o que ensinaram para nós, ou talvez aquilo que a gente ouviu falar. Mas só se reconhece quem Deus é verdadeiramente quando se tem uma experiência com Ele. E aqui era um problema muito grande em Roma, porque todo mundo falava a respeito daquilo que estavam escutando de Deus, mas não falavam a respeito de uma experiência particular, uma experiência única com o Senhor. Aqui está um grande problema, que se a gente transfere para o nosso tempo, a gente vai entender, e talvez começar a entender onde as coisas começaram a dar errado. Porque enquanto nós estamos seguindo uma doutrina, nós estamos lendo aquilo que a igreja nos ensina a respeito de Deus, aquilo que a igreja nos direciona a respeito de Deus, nós estamos dentro de um caminho seguro, por mais que as coisas pareçam estar fora do lugar. Quando a gente literalmente se dedica a estudar e a saber quem Deus é, a partir daquilo que a igreja nos ensina, nós mesmo não entendendo qual que é a razão daquilo que a igreja está nos ensinando, a gente permanece fiel, e mais cedo ou mais tarde as coisas todas se resolvem, porque nós estamos seguros debaixo de uma tradição, debaixo de um ensinamento. Só que quando a gente começa a julgar aquilo que Deus é, ou o poder que Ele tem sobre todas as coisas, mediante ao que nós pensamos, ou mediante a maneira como as coisas estão acontecendo em torno de cada um de nós, a gente corre um sério risco. O risco da gente olhar pela ótica única e exclusiva humana, e de pensar, poxa vida, mas fulano não está fazendo nada de mal. A igreja está dizendo que aquilo que ele está fazendo é errado, mas pelo que eu estou vendo, não configura pecado e nem configura erro. Por que então literalmente brigar contra o que ele está fazendo? Por que então brigar contra aquela ocasião, sendo que não parece nada de errado? Você é inteligente, você está certamente entendendo onde eu quero chegar, ou a linha de raciocínio que eu estou construindo. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Pois bem, no momento em que a gente começa a olhar para as coisas que visivelmente não estão erradas, mas que certamente de alguma maneira a igreja condena, a gente começa a trazer pontos de interrogação para a nossa cabeça. A gente começa a se preocupar do porquê que essas coisas estão sendo colocadas em discussão. E aí a gente começa literalmente a pensar, mas poxa vida, eu não vejo nenhum mal naquilo que está acontecendo, eu não vejo nenhum mal naquilo que estão fazendo, eu não vejo nenhum mal em como as coisas estão acontecendo, e por que então todo esse julgamento, por que então toda essa necessidade de mudança, por que então todo esse apelo para que eu deixe de fazer determinada coisa, ou para que eu deixe de me comportar de determinada maneira? Veja, todas as vezes em que a gente tem um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, a gente dá um pulo rapidinho lá no contexto do filho pródigo, que depois de ter feito toda aquela bagunça que fez na vida, volta para a casa do pai. E quando volta para a casa do pai, o pai escorraça ele e manda ele embora. Sim ou não? Sim ou não? Não. O pai recebe ele de volta. O pai dá um beijo no filho. O pai manda tirar aquela roupa suja e colocar uma roupa nova. O pai manda tirar, talvez, aquela marca dos porcos que estavam nele, dá um banho daqueles dos melhores que podiam ser dados àquele filho, devolve dignidade para ele, colocando uma sandália nos seus pés e colocando um anel no seu dedo, e traz ele de volta para dentro de casa. Sim ou não? Sim, é exatamente isso que acontece. Isso quer dizer que o pai o aceita de volta, mas o fato de que o pai o aceita de volta não configura, não dá para o filho o direito de permanecer como ele está. Você consegue entender isso? Sim ou não? É exatamente aí onde Deus quer chegar na nossa reflexão a respeito de identidade, a respeito de quem nós somos e onde as coisas começaram a dar errado na nossa vida. Porque quando a gente tomou consciência, normalmente quando a gente literalmente está ali no ensino médio, quando a gente começa a ser mais questionador, quando a gente começa a estudar um pouco mais, aí a gente vai para a universidade, dependendo de onde a gente estuda, a gente começa a ouvir outras opiniões, a gente começa a ouvir tais outras pessoas que parecem ser muito boas pessoas, que parecem ser descolados, que parecem ser bons amigos, que parecem ser pessoas acessíveis, mas que não pensam como nós. E aí você percebe que o argumento daquela pessoa é muito bem fundamentado, o argumento daquela pessoa é muito bem estruturado, e aí você para e pensa, poxa vida, mas faz sentido isso que fulano está dizendo. E aí você começa, se não está muito bem fundamentado na vontade de Deus, naquilo que a igreja te ensina, e compreendendo quem realmente Deus é, você se vê com um monte de pontos de interrogação na cabeça, e parece que você se perde no meio de tudo aquilo. Sim ou não? E aí eu não estou falando nem de desejos interiores, eu estou falando apenas a respeito de conceitos.
E quem nunca escutou uma pessoa que pensava diferente da gente, com um pensamento muito bem organizado, com talvez um ponto de vista muito bem estruturado, com um argumento muito bem estruturado, discutindo com a gente, e aí por não ter argumento para trocar com aquela pessoa, você olha e fala: caraca, mano, o cara manja pra caramba e parece que é verdade aquilo que ele está falando, e você literalmente se sente perdido, porque você não consegue mais enxergar se é você ou se é ele que está certo. Já aconteceu com alguém aqui? Levanta a mão para eu ver, sim ou não? Com quase todos nós, se não com todos. E é aí onde a gente vai perdendo a nossa identidade, porque tem um monte de gente em torno de cada um de nós falando coisas muito bem fundamentadas, muito bem explicadas a respeito da vida, a respeito da fé, a respeito de quem nós somos, a respeito da liberdade que a gente tem de fazer exatamente aquilo que a gente acha que pode fazer, e talvez por não entender quem realmente Deus é e aquilo que Ele realmente quer propagar para cada um de nós, a gente se sente perdido. Porque aquele outro que talvez não está vivendo dentro da igreja como nós estamos, que não está lutando em busca da vontade de Deus como nós estamos, tem um pensamento muito bem fundamentado. E se perguntar para nós no que nós acreditamos e o porquê que a gente está aqui toda semana, talvez a gente nem saiba responder o porquê. Aqui não, porque aqui é uma benção. Só lá em Carapicuíba que acontece isso, aleluia, glória a Deus. Só lá em Carapicuíba que acontece. E percebe que diante de uma circunstância em que a gente não tem uma opinião muito bem fundamentada, ou que a gente não tem clareza de 100% daquilo que nós estamos fazendo, quando chega alguém com uma opinião diferente, muito bem embasado, falando a respeito daquilo que acredita, a primeira coisa que acontece com a gente é a gente entrar em crise. Puxa vida, cara, como que eu nunca parei para pensar nisso? A gente se sente perdido, a gente se sente literalmente num mato sem cachorro. Você já ouviu essa expressão, sim ou não? Quem é mais velho aqui já ouviu, sim ou não? Pois é, mato sem cachorro, é um negócio de quem é mais antigo. Mas então, você se sente literalmente perdido, porque você não sabe exatamente quem você é, e se você pode ou não continuar falando das coisas que você tem falado e vivendo como você tem procurado viver. A gente começa, e aí a gente quer abrir um outro mover de reflexão aqui, a olhar para como as pessoas estão vivendo, a olhar para como as pessoas estão levando a sua vida. Quando se fala só no campo do conceito, a gente pega e dá um nó na nossa cabeça, mas às vezes é até mais fácil de lidar com o conceito, porque quem é desencanado segue a vida e fala: deixa para lá. Mas quando a gente começa a olhar, e aí o olhar nos compromete, porque como a gente começa a ver na vida do outro coisas que nós gostaríamos de viver, e nós gostaríamos que acontecesse conosco, e essas coisas não estão acontecendo, e a gente começa a fazer comparações, aí a coisa fica muito mais complexa. Porque aí sim a gente literalmente se perde no meio de tudo, porque a gente fala: caraca, aquele fulano não vai na igreja, aquele fulano não participou do Maranatá, aquele fulano não é dos Jovens Sarados, aquele fulano não vai na missa, aquele fulano não fala de Jesus, mas cara, olha a vida que ele leva. Aquele cara literalmente não faz nada de bom, e às vezes ele dá até umas trapaceadas, mas ó, a vida boa que aquele cara tem. E no final das contas, você abre dentro do seu coração uma sede, um anseio de viver o que aquele cara estava vivendo. Só que você fica perdido entre fazer ou não fazer, porque você foi educado para ouvir aquilo que Deus está dizendo através da sua palavra e obedecer a Deus, mas você está vendo coisas mais atrativas que estão fazendo com que você pense quem você é e o que realmente você deve ou não fazer. Pois bem, irmãos, todos nós um dia já chegamos a um momento como esse, a um momento onde a gente ou escuta ou a gente vê algo que os outros estão vivendo e gostaria de ser como eles, mas talvez por aquilo que nós aprendemos a partir da palavra de Deus ou do ambiente em que nós estamos inseridos, nós entramos num ponto de interrogação se devemos ou não continuar fazendo aquilo que nos ensinaram. O que está certo no meio de tudo isso? Aquilo que nos ensinaram ou aquilo que a gente está enxergando os outros viverem? O que está certo no meio de tudo isso, nessa linha de raciocínio que a gente veio fazendo até aqui, nessas comparações e nessa reflexão que a gente fez até aqui? O que está certo? Continuar fazendo e continuar pondo em prática aquilo que nos ensinaram a respeito de Deus, ou aquilo que a gente tem enxergado os outros que talvez não servem a Deus como nós fazendo? O que está certo aqui? Um de cada vez, para a gente não brigar, vamos lá. O que está certo aqui, irmãos? O que está certo? Nenhuma das alternativas. Nenhuma das duas. Sabe por que nenhuma das duas? Por um motivo muito óbvio. Porque por mais segurança
E por mais bonito que seja ouvir falar de Deus e aprender muita coisa a respeito de Deus a partir do que nos ensinaram, uma hora cedo ou tarde a gente vai ser confrontado, e o confronto pelo qual nós vamos nos deparar com ele literalmente vai nos fazer se sentir perdidos novamente, se tudo aquilo que a gente sabe de Deus é algo que nos ensinaram. Nós precisamos de Deus, uma relação convicta e plena, a ponto de que nós nos conhecemos. Eu sei quem Ele é e Ele sabe quem eu sou, a partir de uma relação e não só a partir daquilo que eu li ou aprendi a respeito dEle. O grande problema é exatamente isso, é que eu estou no meio de jovens e naturalmente as pessoas subestimam às vezes a juventude, mas eu sou um dos caras que mais acredita na juventude, sobretudo nesse aspecto. Às vezes os mais velhos tentam subestimar a cabeça do jovem, porque já não viveram tanto quanto os mais velhos, que eles não são capazes de compreender algumas coisas da vida, mas são capazes sim, porque vocês são inteligentes, vocês têm acesso à informação, vocês têm acesso aos livros, à internet, aos recursos, para aprender muita coisa. Hoje, se você pega, por exemplo, um conceito dentro da igreja que você não sabe, você dá um Google, você dá um chat GPT e está lá tudo escrito, e você consegue estudar a respeito daquilo. Só que veja, estudar a respeito daquilo, ler a respeito daquilo, não constrói algo em você, não te faz alguém maior diante de Deus, te faz alguém mais inteligente diante dos homens, mas não te faz grande diante de Deus. O que te faz grande diante de Deus e o que é necessário para nós diante do Senhor é uma relação pura e verdadeira, onde nessa relação eu descubro quem Deus é, Ele descobre quem eu sou, nós nos tornamos um, e aí eu compreendo que tudo aquilo que eu sou é transbordamento do que Ele é, porque Ele me fez à sua imagem e semelhança. Só que o grande problema é que se a gente olha para o texto de Romanos no capítulo 1, e aí a gente vai começar a falar não só sobre a intenção de Paulo na carta, porque a principal intenção de Paulo dentro da carta, quando ele começa a falar a respeito de ira, quando ele começa a falar a respeito de toda essa bagunça que estava acontecendo em Roma, a principal intenção de Paulo é dizer que o povo estava perdido, porque eles sabiam muito a respeito de Deus, mas eles não se relacionavam com Ele. Os gentios sabiam muito a respeito do Senhor, a partir daquilo que eles praticavam, a partir daquilo que eles aprendiam, desde as primeiras gerações. A mesma coisa o judeu, tinha a lei, tinha a Torá, tinham os estudos, tinham as práticas, tinham as liturgias, tinham as tradições, mas tudo aquilo era mero protocolo. Nenhum dos dois lados sabia realmente quem Deus era. E por que não sabia quem Deus era? Porque não se relacionava com Ele. Paulo está querendo dizer que os homens, eles estavam sendo todos os dias impulsionados a falar de Deus, a testemunhar a Deus, a cumprir um preceito diante de um Deus que eles ouviram falar e aprenderam dele. Mas o Evangelho, a palavra e aquilo que Paulo escreve para os romanos, está dizendo para cada um de nós que nós precisamos transbordar aquilo que nós conhecemos diretamente de Deus, a partir de uma relação com Ele. Só que o grande problema é que se você não conhece a Deus verdadeiramente, você nunca vai conhecer a você mesmo, você nunca vai saber quem você é. E aí você fala, mas como assim, Anderson? Eu faço terapia. E o meu terapeuta diz que eu preciso olhar para dentro de mim, e se eu olhar para dentro de mim, eu vou descobrir quem eu sou. Quem já fez terapia aqui, escutou o terapeuta falar para você que você tem que olhar para dentro de você para você descobrir quem você é? Levanta a mão para eu ver aqui, irmãos. Levanta a mão, por favor, para eu ver aqui. Baixa a mão, por favor, eu preciso dizer uma coisa para você. E que isso fique gravado e muito claro, aleluia ou não? Aleluia ou não? Não estou falando mal de terapeuta, aleluia. Não estou dizendo que não tem que fazer terapia, aleluia. Não estou dizendo que os terapeutas estão equivocados, aleluia. Tem que fazer terapia sim, fazer terapia é muito bom, e os terapeutas são fundamentais para a nossa vida, aleluia. Só que para nós que fomos batizados no Espírito Santo, essa conversa de que a gente tem que olhar para dentro de nós para enxergar quem nós realmente somos é balela, é conversa. Você quer realmente entender quem você é? Olhe para Jesus crucificado ou olhe para Jesus sacramentado. A partir daquele para quem nós olhamos e adoramos, nós descobrimos quem realmente nós somos. O grande problema é que a gente quer olhar para a mazela da nossa vida, para a desgraça que é a nossa vida, para a nossa infidelidade diante de Deus, e vai olhar para isso e acreditar que não, eu sou assim mesmo. Se você olhar para a miséria que você é dentro de você, você sempre vai ficar naquele ciclo vicioso. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, eu não mudo, eu sou desse jeito, é um karma na minha vida, eu nunca vou me tornar uma criatura diferente. Você vai continuar a vida inteira desse jeito.
Só que quando você olha para o crucificado, só que quando você olha para Jesus Cristo sacramentado, você compreende que não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre mim, é sobre o Senhor. Eu me perco no meio desse monte de informação, eu me perco no meio desse monte de coisa. Por quê, irmãos? Porque eu estou olhando para mim em relação aos outros. Eu preciso olhar para Jesus em relação à vontade dEle ao meu respeito. O grande problema, como diz a série, é que nós estamos desconectados de Deus. Nós estamos literalmente desconectados. Ou seja, existia um cabo que estava conectado num periférico e a gente simplesmente desconectou esse cabo. A gente simplesmente rompeu essa relação com Deus. E o fato da gente ter rompido essa relação com Deus, ter desconectado esse cabo, fez com que a gente deixasse de olhar para a razão pela qual nós estamos vivos e começássemos a olhar para dentro de cada um de nós. Cara, as coisas começaram a dar errado quando você começou a olhar para dentro de você mesmo e buscar as respostas que você precisa a respeito da sua vida. Você nunca vai encontrar uma resposta consistente que te faça continuar na presença de Deus se você continuar olhando só para você. Se você continuar olhando só para dentro de si mesmo. Porque se você olhar para dentro de você, você vai enxergar vazio, você vai enxergar necessidade. Se você olhar para dentro de você, você vai enxergar corrupção. Porque nós somos corruptos no nosso interior. Nós somos corruptos no mais íntimo do nosso ser. Há uma pessoa que disse isso uma vez e eu fiquei pensativo, mas eu falei, cara, é verdade. Um cara experimentado no evangelho falou, meu irmão, sabe por que as pessoas nos escutam pregar? Porque elas escutam aquilo que nós falamos a respeito de Deus. Porque se elas soubessem quem nós somos e a raiz de quem nós somos dentro de cada um de nós, dentro da igreja elas se recusariam a sentar no banco do nosso lado. Porque a nossa humanidade ela é desprezível. Mas veja, não é um ato de condenação e nem para pôr um saco de cimento de 50 quilos na sua cabeça, aleluia. Eu estou dizendo isso para que você compreenda que nós precisamos olhar todos os dias para Jesus, para compreender que nele todas as coisas são transformadas. E aí quando a gente olha para Jesus, a gente não percebe aquilo que pesa dentro de cada um de nós, mas a gente escuta ele dizendo que o jugo dele é suave e o fardo dele é mais leve do que o nosso, irmãos. A gente começa a olhar para Jesus Cristo e compreender que nele todas as coisas se respondem. Só que o grande problema é que no tempo em que nós estamos, a gente está vivendo de comparação. A gente está vivendo inteiramente influenciados por tudo aquilo que está acontecendo. Cara, eu disse isso, não sei se foi aqui, não sei se foi no Maranatá, não sei onde foi. Eu sei que eu disse isso para vocês. E se não foi para vocês, foi para algum outro lugar. Mas eu disse isso, e talvez alguém já tenha escutado eu falar isso. Que talvez um dos outros vilões que a gente precisa enfrentar todos os dias, e que é talvez o mais perigoso no nosso meio, é o excesso de informação que a gente recebe. Veja, nunca se recebeu tanta informação como no tempo presente em que nós estamos. Cara, eu vi esses dias uma reportagem não, era um desses videozinhos de internet, um Reels, um pouco mais longo, mas o cara estava com 4 televisões ligadas, um celular e um notebook, e estava começando os jogos da Copa, e o cara queria a todo custo provar aonde que você tinha que assistir o jogo da Copa, que o sinal estava chegando mais rápido para você saber quando que era gol antes dos outros, entendeu? Aí estava um ligado lá no Cazé TV, outro estava ligado na Globo, outro estava ligado no SBT, outro estava ligado no Sport TV. Aí ele ficava dizendo, não, tá vendo? A imagem aqui está de um jeito, a imagem aqui está de outra. Ah, aqui já foi gol, só que aqui nem essa. Cara, e eu fiquei pensando, cara, que loucura, velho. Antes a gente escutava no rádio e nem sabia se o que estava acontecendo era verdade ou não. Fala aí, Brunão. A gente nem sabia. Olho no lance. Quem é mais velho sabe disso aqui, né? Quem é mais velho sabe, aleluia, não. A gente nem estava sabendo se estava acontecendo ou não. Às vezes o gol já tinha acontecido, o cara estava aqui, ele vai cobrar. E aí uns 30 segundos depois o cara gritava gol. Só que os caras já tinham parado até de comemorar. Só que veja, nós não estávamos vendo. E o fato de que a gente não estava vendo gerava em nós uma emoção por aquilo que nós estávamos ouvindo. O grande problema é que hoje nós estamos olhando para vários lugares, querendo a informação que chega mais rápido, querendo a imagem que chega mais rápido em cada um de nós. E aí, se o Cazé está mais atrasado, a gente muda para Globo. Só que aí, se de repente alguma coisa, o Bombril saiu do lugar na antena e a imagem ficou mais atrasada, a gente vai para outro. E a gente fica buscando a velocidade com que a informação chega. Eu preciso dizer que não é a velocidade da informação. Se a informação chegar cedo ou tarde, ela vindo do lugar certo, que é da boca de Deus, a gente vai receber do mesmo jeito e a nossa vida vai ser transformada, irmãos. Só que o problema é que a gente quer velocidade. Eu quero a resposta hoje. E se o que Deus tiver para falar para você, Ele não for falar hoje?
Ah, mas a imagem precisa vir em Full HD, em 4K, e precisa chegar primeiro. Por que que precisa chegar primeiro para você e não para outro, cara? Por quê? Você consegue entender? Nós chegamos ao ápice da loucura de pensar que talvez nós somos melhores do que outras pessoas, ou de que nós temos uma prioridade na fila do céu. Entenda, irmãos. Tem aqui alguns irmãos que têm cabelos brancos, outros nem cabelo, mas a gente sabe que tem uma idade ali. Outro que tem uma barba branca, mas de barba branca eu não posso falar porque eu também tenho, aleluia. Mas eu sei que tem alguns cabelos brancos que estão muito mais na frente do que eu ali, aleluia. Mas veja, por mais cabelos brancos e por mais dígitos no documento, diante de Deus não tem fila prioritária. Quando a gente chegar diante do Senhor, irmão, a gente vai entrar na fila, e quando for a nossa hora, é a nossa hora, aleluia. E sempre vai ter alguém que vai chegar primeiro do que nós, e sempre vai ter alguém que vai chegar depois. Só que não interessa quem chegou antes ou quem chegou depois, o interessa é a gente conseguir chegar até lá, aleluia. Só que o grande problema, irmãos, é que a gente literalmente quer velocidade na informação, mas a gente não quer a relação com quem dá a informação. E aí a gente fica pedindo, poxa vida, fala comigo, Deus. Mas você sabe quem realmente Deus é? Ou a tua relação com Ele se estabeleceu por conta de uma necessidade que você tem e por algo que você descobriu a respeito dEle que Ele tem poder de fazer? Veja que a gente está todos os dias, irmãos, nessa desgraça desse Instagram e dessas redes sociais, e a gente está aqui stalkeando a vida dos outros, e a gente assiste um monte de meme, e a nossa desculpa é que é por causa dos memes. De vez em quando a gente dá umas risadas com os memes, mas às vezes é olhando a vida dos outros, e isso tem acabado com a nossa identidade, sobretudo a identidade de filhos de Deus, porque nós estamos nos perdendo no meio de muita informação. As informações estão chegando, a evolução das pessoas, ou a pseudo-informação, ou a pseudo-evolução das pessoas está chegando em nós, e a gente está julgando o poder de Deus na nossa vida, à medida daquilo que Ele está fazendo no outro e não em mim. Ei, irmão, um dia quando Deus nos formou, um dia quando Deus nos desejou, um dia quando Deus nos estabeleceu, é como se Ele tivesse olhado num espelho e desenhado a cada um de nós com as suas próprias mãos. É óbvio que o que eu estou dizendo é metafórico, mas entenda uma coisa: quando Deus nos cria, Ele nos cria a sua imagem e semelhança. Portanto, a perfeição de Deus na nossa vida é Ele ter nos criado segundo Ele mesmo. Portanto, Deus, quando olha para cada um de nós, Ele não enxerga a maldade que existe em nós, Ele não enxerga o atraso que está na nossa vida em relação a outras coisas, Ele não enxerga as dores que nós estamos sofrendo. Quando Deus Ele olha para cada um de nós como matéria, Ele enxerga aquilo que Ele fez de acordo com a sua própria imagem. Portanto, nós somos filhos de um Pai que olhou para cada um de nós e estabeleceu em nós os seus traços. Portanto, entenda, irmão, não é a respeito do que o outro pensa de nós, não é a respeito de como o outro vive, não é a respeito do que o outro está fazendo, não é a respeito do que está acontecendo em torno de cada um de nós. É como eu fui formado por Deus e como Ele estabeleceu a vontade dEle em relação à minha vida. Só que a gente está buscando parâmetros, a gente está buscando referências, a gente está buscando construir a nossa vida a respeito daquilo que os outros podem ver a nosso respeito. E aí existe um risco muito grande, porque quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, a primeira coisa que Deus diz para cada um de nós é que a gente precisa renunciar a umas par de coisas. Aleluia, não, irmãos? Deus não vai falar, eu vou te dar um monte de coisa, você vai ser literalmente ricaço e vai ter um monte de coisa em abundância. Primeira coisa que Deus faz quando você conhece Ele verdadeiramente é exigir de você algumas renúncias. Você precisa parar de fazer isso aqui, você precisa parar de dar essas rameladas. Quer ver um exemplo? Vou voltar no filho pródigo lá, aleluia ou não? Aleluia ou não? Vou voltar no filho pródigo. O cara, quando volta para casa, é recebido pelo pai, aleluia ou não? Festa, churrasco, roupa nova, tênis novo da Vans, anel novo no dedo, bonitão. Só que uma hora a festa acabou e eles voltaram para dormir, aleluia ou não? Quando eles voltam para dormir, o quarto do filho era o mesmo, a cama era a mesma e o lugar na mesa era o mesmo, glória a Deus. E aí eu fico pensando, o evangelho não diz isso, mas eu já pensei a respeito disso. O grande ápice do lance do filho pródigo não é o que a Bíblia nos mostra, mas é talvez o dia seguinte na mesa.
Quem não é o filho pródigo, por exemplo, que olha antes na cozinha para ver se o pai já está sentado na mesa, para saber se pode ir sentar também? Nunca se antecipa em sentar para que os outros venham depois. E quem que é o filho de depois de fazer toda a ramelada que o filho pródigo fez, de depois de ter envergonhado o pai como envergonhou, ser aceito em casa de novo, e de repente o pai dizer para ele: ó filho, eu preciso de um favor seu, e se achar no direito de falar: aí pai, eu estou a pampa, porque eu sou filho, eu não tenho obrigação de fazer. O filho que foi aceito pelo pai de novo vai fazer isso com o pai, sim ou não? É claro que não, porque foi aceito de novo pelo pai. O grande lance, irmãos, é exatamente esse. Nós estamos construindo uma imagem e nós estamos construindo uma identidade que não é a nossa. Veja que, e aqui eu quero tocar num outro ponto, que era algo que eu falava com a Dani ali antes de começar o grupo. Eu fiquei quieto, sentei lá no fundo, esperando o Daniel me chamar, e aí vem a Dani. Eu falei: Jesus, logo a Dani, logo a Dani. E aí começou, a Derção me abraçou, tá, e pum, me fez uma provocação. E a provocação que ela me fez é: e aí, Derção, você ainda está naquela loucura toda de trabalho? Eu falei: ô Jesus, podia me perguntar de qualquer outra coisa. Aí perguntou da loucura de trabalho. É óbvio que ela queria partilhar, que ela também está numa loucura de trabalho. Mas eu falei: Dani, todo do mesmo jeito, tá tenso o negócio e cada dia parece que está pior. E aí a gente trocou algumas palavras, só que eu fiquei com esse negócio da loucura do trabalho na minha cabeça. E veja, a nossa vida profissional, e quem aqui é profissional sabe bem do que eu vou dizer, e talvez resuma muito a respeito daquilo que a gente está meditando na palavra. Quando a gente entra numa empresa, começa a trabalhar, a gente tem superiores a nós, que reconhecem o nosso bom desempenho como profissionais, e a gente começa a ver de alguma maneira o nosso resultado acontecendo, o nosso trabalho dando um determinado fruto. Os nossos superiores começam a fazer o que com a gente? A valorizar o nosso trabalho, sim ou não? Deveriam. Mas não é bem assim que acontece, aleluia, igreja. Se na sua empresa acontecer, me contrata lá, aleluia. Mas não é bem assim que acontece. Eles começam a enxergar o potencial e começam a fazer o quê? A exigir mais de você. E te dá a falsa impressão de que fazendo mais, de que se dedicando mais, você vai muito mais longe, aleluia ou não, igreja? Aí você que tinha que trabalhar até 5 da tarde, começa a trabalhar até 5:30. 2 meses depois, você que está trabalhando até 5:30, começa a trabalhar até as 8 da noite. 3 meses depois, você que trabalhava até as 8 da noite, já excedendo tudo que podia, está trabalhando meia-noite, 1, 2 da manhã, na falsa intenção ou na falsa certeza de que amanhã ou depois vão te promover, porque você está sendo bom profissional. Aí você que já se vestia igual um mulambo para trabalhar, já começa a ir melhor arrumado, você já começa a passar um perfume melhor, e fala: não, vou ser promovido e eu vou ser reconhecido. Cara, e aí passa 1 ano ou 2, você perde saúde, você desenvolve uma crise de ansiedade, uma depressão, está debaixo de ansiolítico, está literalmente doente, tem um burnout, é afastado da empresa, ou às vezes é mandado embora e colocam um que ganha metade para fazer menos do que o que você fazia, ou talvez para ganhar mais do que você e dizer que é melhor do que você naquilo que você executava. E aí você faz o quê? Nada, porque você está doente, frustrado e talvez não tenha nem forças para se levantar de onde você está. Essa é a identidade que o mundo quer que a gente tenha. A identidade de bons executivos, de bons profissionais, que fazem o que acontecem. Aí vem aquela desgraça daquela frase que toda alta escala faz assim: mas o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Durmo, desgraça. Desculpa o desgraça, aleluia, irmão. Eu durmo, porque Deus fez a noite para dormir, não para trabalhar. Só que o grande problema é que a gente perdeu a nossa identidade de filhos e assumimos para nós uma identidade de escravo. Eu falava para Dani que quem teve problema com droga, quem teve problema com prostituição como eu tive, quem teve problema com a vida bagunçada antes de conhecer a Jesus, quando conheceu a Jesus, quando teve um encontro com Ele, a vida foi transformada, glória a Deus. Tudo se fez novo, aleluia. A gente deixou de ser escravo de coisa ruim. Só que aí a gente começou a trabalhar, empresa boa, patrão bom, bem arrumado, bem perfumado. As contas começaram a chegar, as oportunidades começaram a vir. E aí a gente que antes era escravo da droga, da bebida, da prostituição e da vida errada, foi regenerado por Jesus no encontro. Mas diante daquilo que o sistema quer causar com cada um de nós, a gente se torna escravo das coisas boas que podem vir para nós a partir dessas exigências. Então, se eu trabalhar um pouco mais, eu vou ganhar mais dinheiro, vou ter mais hora extra, vou ter melhores cargos. E aí a gente deixou de ser escravo de coisa ruim para ser escravo de coisa boa. De coisa ruim ou de coisa boa, no final das contas, a gente continua sendo escravo do mesmo jeito, aleluia? Aleluia ou não? Aleluia. E quando Deus nos estabelece, a identidade que Ele imprimiu sobre cada um de nós é de escravos, glória a Deus? Não glória a Deus, é de filhos.
A identidade que Deus estabeleceu em cada um de nós é de filhos, não é de escravos. Então veja, não é o excesso de trabalho. Aqui eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, aleluia. Cada um sabe da quantidade de boleto que tem para pagar, mas não é o seu trabalho quem define quem você é. Aleluia ou não, irmãos? Não é o esporte que você pratica que define quem você é. Sou marombadão, acordo todo dia 4 horas da manhã para ir pra academia. Derção, tá gordão, hein, Derção? Você tá uma vacilão, mano. Ei, mano, eu tô muito mais na frente que você. Firmeza. Só que não é a academia para onde você vai que define quem você é. É com quem você relaciona que define quem você é. Não é o trabalho que eu tenho, não é o patrão que eu tenho. Eu sou executivo, grandes coisas. E diante de Deus, quem é você? Escuto direto na empresa que eu trabalho, é porque eu sou diretor, porque eu cheguei a tal idade como diretor. Grandes coisas que você é diretor. E diante de Deus, quem é você? O grande problema é que com 25 anos você chegou a diretor de empresa, mas com 50 você ainda não consegue reconhecer que você é filho de Deus e que Ele é seu pai. Grande porcaria ser diretor com 25 anos. E aí chego no fim da vida diante da morte e não sei que sou filho de Deus. E morro sem identidade. Caminho uma vida inteira achando que fiz boas coisas, porque sou bem sucedido. Mas no final das contas não compreendi o principal que Deus queria que eu compreendesse. É que eu fui chamado desde a criação a ser filho e filho amado dele. Portanto não é o meu trabalho quem me define. Eu sei que eu tenho umas par de conta para pagar e tenho umas par de boca para dar de comer lá em Carapicuíba, glória a Deus. Só que a questão é a seguinte: se teve uma coisa que eu aprendi sentado com a Dani 5 minutos antes de começar a minha pregação, é que se eu passo por qualquer veneno nessa vida, e é que eu estou passando uns venenos violentos aí, glória a Deus, Daniel. Só que se eu passo por esses venenos, não é porque Deus quer me castigar, é porque de alguma maneira eu não aprendi ainda a confiar nele do jeito que eu deveria confiar, e não estou me relacionando como eu deveria me relacionar com ele. Não, Anderson, para com isso, mano. Deus não vai permitir que nada ruim te aconteça. Deus não vai permitir que nenhuma prova chegue até você. Cara, eu li uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque também está ligada com o tal do filho pródigo lá. Manja? Sim ou não? Que está ligada com o tal do filho pródigo lá. O juízo de Deus nem sempre se estabelece quando Ele diz não e nos priva de alguma coisa. Às vezes o juízo de Deus em relação a cada um de nós é a permissão dele, aleluia? Aleluia ou não? Deixa eu colocar então uma luz para que você compreenda aquilo que eu acabei de dizer. Todo mundo olha para o pai do filho pródigo como um pai misericordioso, glória a Deus ou não? Glória a Deus ou não? Tem gente que ousa dizer que a passagem não é a passagem do filho pródigo, mas do pai misericordioso, glória a Deus ou não? Deixa eu parar para colocar uma pulga de trás da sua orelha e te fazer pensar um pouco. Você já parou para pensar que o mesmo pai que foi cheio de misericórdia e acolheu o filho quando ele voltou, quando ele chegou sujo, colocou ele de novo dentro de casa, era o mesmo pai que tinha plena consciência e plena certeza de tudo que ia acontecer com o filho, quando o filho veio e pediu a parte da herança, e o pai, ao invés de dar um tapa na orelha dele, ou pegar uma cinta e dar nas costas dele, foi lá, juntou todas as riquezas, dividiu por igual e entregou o dinheiro na mão dele, mesmo sabendo que ele ia sofrer, que ele ia quebrar a cara e de que corria um risco muito grande que ele não voltasse porque podia morrer no caminho. Já parou para pensar nisso, sim ou não? Pois é, talvez o pior castigo ou o pior peso na vida do filho não foi ter que voltar diante do pai e pedir perdão, mas foi ter recebido do pai o aval para ir fazer tudo aquilo que aconteceu com ele e depois ter que voltar para dentro de casa. Você parou para pensar que o pai, que é cheio de misericórdia, antes de tudo permitiu que a situação difícil chegasse até dentro da própria casa dele? Às vezes a gente está achando que o peso da parte de Deus é quando Ele nos julga e quando algo de ruim acontece. Às vezes algumas coisas boas que estão acontecendo na sua vida são talvez castigos da parte de Deus que Ele está nos permitindo viver, para que a gente consiga compreender aquilo que Ele anseia de cada um de nós. Você tem certeza que está falando, Derção? Absoluta. Pô, cara, eu estou ganhando umas par de grana, eu estou bem sucedido, está todo mundo bem lá em casa. Talvez o dinheiro que você está ganhando, eu não sei por que eu estou falando tanto de dinheiro e tanto de trabalho. Talvez Deus queira falar com alguém aqui essa noite, aleluia. Mas se não quiser também, glória a Deus, eu tomo para mim e está tudo certo. Mas, às vezes, a abundância financeira sem identidade verdadeira dentro de cada um de nós é uma permissão da parte de Deus para algo que parece ser bom, mas que de alguma maneira vai trazer um peso danoso para nós lá na frente, quando a gente se deparar com o resultado de tudo isso. Então não julgue a vontade de Deus por aquilo que está acontecendo de bom ou de ruim em você. Por vezes Deus está permitindo muita coisa boa acontecer na sua vida que não era a vontade dele, porque você insistiu muito,
porque você disse que queria muito. Aí Deus falou, então vai lá e faz. Depois você volta e me diz como que foi. Porque Ele já sabe exatamente aquilo que vai acontecer e do risco que corre de você se perder no meio e não voltar mais. Consegue compreender que essa bagunça toda é única e exclusivamente porque nós não sabemos quem nós somos diante de Deus? Consegue entender isso, sim ou não, irmãos? Consegue entender que o tal do cabo que foi desconectado lá causou esse BO todo na nossa cabeça, sim ou não, irmãos? E aí você olha para mim e fala assim, Dersão, o que a gente tem que fazer então, meu irmão? Aí alguns estão pensando assim, conectar o cabo de novo, aleluia? Aleluia não? Não, você tem que acompanhar os próximos episódios da série, porque você vai entender que tem muito mais BO no meio dessa história do que esses que eu provoquei você essa noite a refletir, aleluia? Aleluia não? Porque eu parei no versículo 25, só que eu quero colocar literalmente a pulga atrás da sua outra orelha. Se você ler o 26, o 27 e o 28, você vai perceber que o negócio vai ficar muito mais azedo para você, aleluia, irmãos. Na outra série eu fiquei atribulado porque eu fui o primeiro e o tema era pancada. Nessa eu fiquei felizão, porque do versículo 26 para frente o negócio começa a ficar estreito. E azar é do próximo pregador que vier, porque eu estou livre, aleluia. Mas o negócio vai ficar muito mais estreito a partir do versículo 26. Porque ao invés de Deus esclarecer tudo e de falar, eu faço novas todas as coisas, Deus vai começar a mostrar um pouco mais de quem nós somos por dentro. Quando nós nos trancamos nos nossos quartos e como que está a bagunça em torno de cada um de nós. E vai nos levar a uma reflexão de quem realmente nós somos e quem nós realmente precisamos nos tornar a partir desse encontro definitivo com Ele. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Eu poderia ficar aqui mais uma hora falando desse mesmo tema e dessa mesma palavra. Mas eu... Não. Eu entendi que quando o Espírito fala amém, a gente precisa falar amém junto com Ele. E talvez, irmãos, você vai sair daqui essa noite com a seguinte sensação: caraca, o Anderson falou, só que aí no final da pregação ele falou que os versículos 26 em diante ficam mais complicados. E aí você vai ficar com a sensação de que a obra ficou inacabada, aleluia. Você fala, mas você fez essa bagunça toda e não acabou, e não consertou o negócio. Eu preciso dizer para você, irmão, que a minha intenção essa noite é exatamente essa. É acabar aqui sem consertar absolutamente nada. É provocar uma insônia em você, a ponto de que você acorde de madrugada, literalmente pensando, cara, mas o que eu preciso fazer para mudar de vida? E aí você vai ficar andando na sua casa de um lado para o outro. Você vai ser obrigado a pegar a Bíblia, você vai ser obrigado a abrir em Romanos capítulo 1 e a ler o capítulo inteiro. Você vai ser obrigado a rezar, e você vai ser obrigado a pedir para Deus, para que Deus revele quem você é. Porque eu preciso dizer uma coisa para você, irmãos. Tem muita gente achando que está passando dificuldade, que está passando tribulação, que está passando um momento difícil. Eu preciso questionar você a respeito de uma pergunta que eu tenho me feito esses dias e que realmente muda a trajetória de tudo. Será mesmo que a gente está preparado, Daniel? Será mesmo que a gente está preparado, Daniel, para virar para Deus e dizer para Deus assim: Senhor, olha para nós e diga quem nós somos diante daquilo que o Senhor enxerga de cada um de nós? Será que a gente está preparado? Porque assim, a gente sabe quem Deus é e o poder que Ele tem. Mas será que nós estamos preparados para virar diante de Deus em toda essa série de reflexão que está iniciando a partir de hoje e olharmos para Deus e perguntarmos para Ele assim: Senhor, por favor, diga quem eu sou a partir daquilo que o Senhor enxerga ao meu respeito? Será que nós estamos preparados para isso? Eu preciso dizer que, irmãos, pode ser que a gente ache que nós somos muita coisa, e quando nós nos depararmos com aquilo que nós realmente somos diante dos olhos de Deus, a gente literalmente se decepcione com nós mesmos. Mas é muito bom que toda decepção e todo constrangimento aconteça em cada um de nós, porque eles vão ser matéria para nos levar até um grau superior, até um lugar diferente do que o que nós chegamos até hoje. Todo esse constrangimento, todo esse aquebrantamento, todo esse vazio que vai pairar dentro do nosso coração quando acabar esse grupo hoje, com a sensação de que a obra ficou inacabada, vai nos levar a um desejo de ouvir mais de Deus, ou a um desejo de mergulhar mais profundo nele, para nós descobrirmos realmente quem nós somos diante dos olhos de Deus, irmãos. Porque a palavra diz que aquele que começou em vós essa boa obra não permitirá que ela chegue ao fim sem antes ter dado a ela o perfeito acabamento. Essa obra não vai chegar ao fim sem que antes Deus diga quem você realmente é. E não só diga quem você realmente é, mas te transforme realmente em quem Ele quer que você seja, em quem Ele precisa que você seja. Aleluia, irmãos. E é isso.
Vamos rezar. Não, não corre, não faz isso não, por favor. Isso não pode ser um entretenimento para nós e nem pode causar uma emoção em nós. Isso precisa quebrantar o nosso coração e a gente precisa realmente se posicionar diante de Deus e dizer para Ele que Ele precisa revelar quem nós somos. E a gente precisa sair da superfície e entrar no mais profundo, onde talvez as coisas estejam muito mais escuras do que o que a gente imagina. E permitir que Deus entre nesse profundo com cada um de nós para colocar luz nessa escuridão que tem dentro de nós. Porque só assim nós vamos reconhecer quem nós realmente somos e quem realmente Deus quer que nós sejamos a partir desse encontro, irmãos. Amém, queridos?